Lembra da galera que dizia que cultura woke não existia, que lacração não existia, que era tudo teoria da conspiração, de conservador, de nerdola? Pois bem, a cultura woke tanto não existe que o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no seu primeiro pronunciamento oficial, ao citar quais seriam as suas primeiras medidas como presidente dos Estados Unidos, decidiu focar em acabar justo com o quê? Bom, vamos ver aqui nas palavras dele. On day one, I will sign a new executive order to cut federal funding for any school pushing critical race theory, transgender insanity, and other inappropriate racial, sexual, or political content onto the lives of our children. Caramba, a primeira ordem executiva do presidente dos Estados Unidos será para acabar com teoria crítica da raça, com teoria queer, com agenda de sexualização infantil, com essa histeria racial da esquerda americana que foi exportada para o mundo inteiro, especialmente aqui para o Brasil. Mas nada disso existe, é tudo teoria da conspiração. O presidente dos Estados Unidos, no seu primeiro decreto, vai combater uma coisa que não existe. Tá cada vez mais difícil sustentar essa narrativa imbecil, né? E ele continua. Salve nossos filhos, olha só a galera, tantas pessoas que estão comemorando o combate a uma coisa que não existe. Realmente, assim, o mundo, ele tá muito louco. O mundo tá louco, mas é justamente por causa dessa galera que deixou o mundo uma completa insanidade enquanto negava que tudo isso estava acontecendo. O jogo tá virando, gente, não tem mais como segurar. Essa insanidade woke, essa lacração desenfreada, ela tá com os dias contados. Thank you. True. Save our kids is right. Save our kids is right. And you're right. Thank you. And I will not give one penny to any school that has a mandate or a mask mandate. Not a penny. And I will keep men out of women's sports. If that... Eu manterei os homens fora dos esportes femininos, se estiver tudo bem pra vocês. Vai cortar financiamento de faculdade, escola pública, que tenta doutrinar os alunos com agenda esquerdista ou woke. Como é que alguém pode não gostar do Trump, velho? Ele aprendeu que seu primeiro mandato tá voltando com o pé na porta. Até porque dessa vez ele tá voltando com muito mais poder. Afinal, eles não só têm a presidência, como os republicanos também têm maioria na Câmara dos Estados Unidos e vão controlar o Congresso. Fora que as nomeações que o Trump tá fazendo, elas são incríveis. Ele não tá pegando nenhum nome de direita limpinha, direita mais ou menos. Eu sei que lá nos Estados Unidos não é que nem aqui, né? Não tem tantas figuras do tal centrão. Mas existem alas mais moderadas do Partido Republicano. Mas não tem nada disso. Ele tá nomeando só o pessoal da MAGA, né? Make America Great Again. O pessoal mais alinhado ao Trump. Foram muitas nomeações de pessoas que vocês não conhecem muito bem, então se eu fosse trazer todas aqui ficaria meio maçante, mas eu vou ilustrar nessa que foi, ao meu ver, uma das nomeações mais fortes. Olha só a matéria do The Guardian. Pentágono fica chocado após Trump escolher Pete Hegseth para secretário de defesa. O cara é um veterano da Guarda Nacional e apresentador da Fox News, e ele já tinha pedido por um expurgo de generais que perseguiam, endossavam, praticavam as políticas de diversidade woke. Aqui a tradução automática colocou consciente, né? Mas é woke. Então, olha que curioso, né? O secretário de defesa dos Estados Unidos é um cara que critica abertamente a cultura woke, que não existe. E todas as nomeações do Trump estão nessa linha. São políticos linha dura que passaram os últimos anos fazendo enfrentamento à cultura woke e que são fortes apoiadores do Trump. E se você já tá ficando animado com isso, calma, que ainda tem muita notícia boa no decorrer do vídeo. Mas antes de seguir com elas, vou precisar fazer um breve intervalo comercial importante, porque além de ajudar a pagar as contas, também é uma indicação muito boa para você. Quantas assinaturas de streaming você já teve que só distraem, mas não agregam em nada? Será que não é melhor assinar uma plataforma que possa realmente transformar você, com conteúdos que possam expandir a sua visão de mundo? Esse é o streaming da Brasil Paralelo, que além de todos os seus conteúdos originais, ainda tem produções selecionadas a dedo que contam as mais interessantes histórias e que promovem bons valores, ideais e sentimentos. Então agora, além de se divertir, você também assegura que a sua família terá acesso a conteúdo de altíssima qualidade, evitando assim a exposição àqueles filmes que possam militar, mesmo que sutilmente, como costuma acontecer em outras plataformas de streaming populares. E é bom você aproveitar, porque não tem hora melhor para você assinar o streaming da Brasil Paralelo. Afinal, nós estamos na Black Friday antecipada. Então você pode fazer a assinatura de qualquer plano por 50% de desconto
desconto. Esse é o melhor desconto do ano. Você não vai ter uma outra oportunidade como essa. Então por que não fazer parte de algo que é muito mais do que um mero passatempo? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você liberar os melhores conteúdos da Brasil Paralelo pela metade do preço e garantir o seu acesso a centenas de documentários, séries, filmes e cursos exclusivos. Ou se preferir, pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E só para enfatizar, a ABP é uma plataforma de streaming brasileira e eu garanto que você não vai encontrar nenhuma outra igual aqui no Brasil. Junte-se à ABP e transforme a sua visão com uma assinatura que é, na verdade, uma missão. Então clica no link da descrição, do comentário fixado ou utiliza o QR Code para fazer parte disso. Beleza, agora que eu dei o recado, vamos voltar pro vídeo. Pois bem, voltando, eu preciso esclarecer uma coisa que eu falei no último vídeo sobre o Trump. Eu mostrei para vocês esse gráfico que evidenciava o sumiço dos votos democratas da última eleição onde o Biden foi eleito para essa agora onde a Kamala passou vergonha. Eu corrigi o vídeo depois com a edição do próprio Google e acabei cortando quando eu falava que, pô, ele tinha conseguido o dobro dos votos que geralmente os democratas conseguiam, porque de fato é uma afirmação muito hiperbólica. Se você olha só pro gráfico, de fato, é o dobro da escala que a gente tá vendo, só que ela começa já nos 50 milhões, então tá longe de ser o dobro, porém ainda é uma quantidade significativa de votos a mais que o Biden fez em relação a todas as outras votações dos democratas que seguiam um padrão. É claro, esse gráfico também foi feito antes do término das apurações, então tanto a Kamala quanto o Trump conseguiram alguns votos a mais, inclusive a nota que está adicionada aqui é sobre isso. Mas o ponto é, ainda que não seja o dobro, são basicamente 10 milhões de votos democratas que desapareceram de uma eleição para outra. E o que mudou de uma eleição para outra foi justamente que a fiscalização para essa eleição de 2024 aumentou muito. E mesmo que o Trump tenha vencido, não quer dizer que não tem nenhuma suspeita de que os democratas tentaram levar alguns estados na mão grande. Tanto que fizeram essa comparação aqui incrível. Olha só, Kamala ganhou todos os estados que não exigem identificação de eleitor. E ela não ganhou um único estado que exige. É uma loucura que isso esteja sendo simplesmente ignorado. Essa é mais uma declaração levemente exagerada, mas assim, bem levemente mesmo. Se a gente comparar as duas imagens, nós vamos ver que Nevada é uma região que não exige identificação e mesmo assim o Trump venceu em Nevada. E em compensação tem dois microestados aqui que são pouco relevantes, não contribuem muito nos votos, Rhode Island e New Hampshire. Esses dois estados demandam identificação de eleitor e mesmo assim a Kamala conseguiu vencer neles. Mas também são estados da costa leste que são dominados pelos democratas mesmo, por mais que Maine tenha sido mais disputado um pouco nessa eleição. Basicamente essas são as ressalvas. Em todo o resto do mapa a gente observa essa tendência. A esquerda venceu onde não precisa de identificação, ou seja, onde obviamente é muito mais fácil de fraudar, e perdeu onde precisa. É claro que a correlação é quase que uma via de mão dupla nesse caso, porque o fato desses estados não precisarem de identificação já é um sinal de controle maior dos democratas dessas regiões. Porém, também pode ser que eles tenham esse controle porque eles já fraudaram lá e tinham uma maioria artificial. Talvez se precisasse de identificação no país inteiro, o desempenho da Kamala teria sido ainda pior. No fim das contas, o eleitorado do Trump cresceu 2 milhões de uma eleição para outra, né? Foi para 76 milhões e 300 mil votos, enquanto em 2020 ele tinha feito 74 milhões, e os votos democratas, como dito antes, eles basicamente sumiram. Caiu de 81 milhões, uma votação recorde completamente inexplicável, ainda mais para um candidato tão fraco quanto Joe Biden, para 73 milhões. E o desempenho dos democratas foi tão patético que o vice-presidente, o Tim Walz, não conseguiu derrotar o Trump nem no condado natal dele. A surra, meus queridos, foi brutal, foi sem precedentes. Por isso eu separei umas matérias aqui pra gente dar risada de uns lacradores que se deram mal apostando na Kamala Harris. Começando pela Netflix, que teve uma onda de cancelamentos que dispararam depois que o CEO da empresa anunciou apoio a Kamala Harris. E além de declarar apoio, ainda doou 7 milhões de dólares pra campanha da democrata. E aí, Netflix, será que valeu a pena? Claro que a gente sabe que não é de hoje que a Netflix lacra. Eu encontrei um vídeo muito bom sobre isso, inclusive, que acho que não vai ter um contexto melhor do que esse pra compartilhar. Foi esse vídeo aqui do Charles Vicks. Vamos ver. Vocês sabem que eu não gosto de teoria da conspiração. E vocês estão com essa mania de ver socialismo, comunismo e esquerda em tudo quanto é lugar, até debaixo da cama. Recentemente eu encontrei um seguidor que me disse que no Vale do Silício e nas empresas de tecnologia é todo mundo de esquerda, é todo mundo da cultura woke, que na Netflix todo o conteúdo tem viés ideológico, que até o Hulk já virou mulher, She-Hulk. E sabe como eu vou acabar com esse papo? Desmascarando essa teoria.
Ele tá com um bonezinho de Cuba, ele tá fazendo uns exageros, o Hulk virou mulher, She-Hulk. Mas é muito bom, muito interessante, até porque a gente sabe que cultura woke não existe, né? Mais da metade da população dos Estados Unidos, berço da cultura woke, lugar onde tudo isso foi criado e difundido e espalhado para todo o Ocidente, decidiu eleger políticos que são contra essa cultura que não existe. E aqui parece que ele vai nos trazer mais umas provas de que a cultura woke é pura teoria da conspiração. Então, me sentindo um Mr. M, um Padre Quevedo, eu fui atrás dos números para provar que vocês estão errados e não existe teoria da conspiração, que no Vale do Silício e nas companhias de tecnologia é todo mundo de esquerda. Eu achei os dados das doações de dinheiro dos funcionários das empresas de tecnologia nas eleições desse ano. E por aí a gente pode ter uma estimativa de quantos % da turma é de esquerda, é de direita e tudo mais. Então vamos olhar aqui primeiro a Alphabet, que é a dona do Google e do YouTube. Para onde que os funcionários doaram o dinheiro esse ano? Rufem os tambores. Olha aí, 89% dos funcionários das doações foram para a esquerda. Tá vendo? Não tem um lado mais forte que o outro. E a Netflix, que o amigo disse que tudo é ideológico, para com isso. Olha só, 100% do dinheiro que os funcionários doaram foi para a esquerda americana. 100%. O próprio CEO, como a gente viu, declarou apoio a Kamala Harris e fez a Netflix perder um monte de anunciantes. Anunciantes não, de assinantes, né? Os anunciantes disparam, porque também, via de regra, são wokes. Ou seja, todos os funcionários da Netflix são de esquerda e 90% dos funcionários da Alphabet são de esquerda. Tá vendo como não tem teoria da conspiração? Basta uma checagem a gente vê que não existe comunismo, socialismo, cultura woke. Muito bom, muito legal o vídeo do cara, como eu falei, totalmente dentro do contexto que a gente tá vendo aqui, né? Pois bem, outro que se deu mal foi o George Clooney. Começaram a culpar ele pelo fracasso da Kamala Harris. Ó. Democratas se enfurecem com George Clooney por expulsar Biden após vitória esmagadora de Trump. É tudo culpa dele. Começaram a culpar o cara porque ele foi uma das vozes mais influentes a pressionar o Biden para que ele saísse e desse lugar a Kamala Harris. Como o desempenho dela foi péssimo, começaram a buscar culpados e boa parte dos esquerdolas apontaram George Clooney como esse culpado. Pra você ver como eles são burros, né? Porque o sistema expeliu o Biden, porque viu que não tinha mais como esconder o quão fraco e senil ele estava. Eles também provavelmente perceberam que não tinha nenhum nome que pudesse bater de frente com o Trump. A única chance que eles tinham de ganhar essa eleição era na mão grande, mas os republicanos fiscalizaram melhor dessa vez. E aí colocaram a Kamala lá pra se queimar mesmo. Mas tá aí. Toma, trouxa. Assume a culpa aí. O Trump tá eleito por causa de você, George Clooney. Segundo a tua própria patota. Briguem, desgraçados, briguem. E enquanto eles estão lá se estapeando, o Trump confirmou o Elon Musk no Departamento de Eficiência Governamental para cortar gastos. Assim, já tá anunciado há muito tempo que o Elon Musk ganharia um cargo importante, seria uma espécie de braço direito do Trump. Certamente, ele não vai atuar apenas nesse Departamento de Eficiência, mas o Elon Musk é um CEO de extremo sucesso. Independente do cargo que ele estiver ocupando, a gente sabe que quem comprou briga com o Elon Musk tá bem mais ferrado agora, que ele também, além de ser o homem mais rico do mundo, às vezes o segundo, mas enfim, além dessa posição, agora ele também tem uma outra posição de extrema influência no governo mais poderoso do planeta. É claro, a esquerda vai se debater e tentar impedir, ó, a justiça pode impedir o Trump de nomear Musk para o governo. O dono da SpaceX tem contratos bilionários com a NASA e acordos podem ser interpretados como conflitos de interesse. Mas é aquilo, se o governo impedir a nomeação do Musk para aquele cargo específico, porque poderia ter ali algum conflito de interesses, certamente o Trump vai encontrar um outro cargo, ou mesmo que em última instância ele não consiga nomear o Elon Musk para nada, extraoficialmente todo mundo sabe que os dois estão, ó, colados, planejando as coisas juntos. Então não adianta, não tem como impedir a influência do Elon Musk no próximo governo do Trump. Até porque você tá vendo que os republicanos já estão comprando a briga dele, ó. O J.D. Vance, que é o vice-presidente, disse que os Estados Unidos podem abandonar o apoio à OTAN se a Europa tentar regular as plataformas de Elon Musk. É, porque eles estavam tentando boicotar o bilionário, afinal ele defende a liberdade de expressão e a esquerda a esquerda mundial é contra a liberdade de expressão e a favor de censura. Só que agora a briga não é mais só com o Elon Musk. A briga é com o governo americano. E a Europa não tem cacife pra peitar. Eles não conseguem bancar essa briga. Vão ter que garantir a liberdade de expressão, sim. Os Estados Unidos vai entrar
pesadamente nessa briga contra a censura global. E aí você pensa, o que vai sobrar para esses seres abjetos que criticam o Elon Musk e dizem que o empresário utiliza fake news e desrespeita os países? E como se essa declaração do Lula ao braço direito do Trump não fosse suficiente, o animal que ocupa a cadeira da presidência da República do Brasil também disse que seria muito arriscado o Trump chegar ao poder porque seria como se o nazismo chegasse à presidência dos Estados Unidos. Olha como é um especialista em diplomacia esse Luiz Inácio Lula da Silva, hein? Ele simplesmente chamou o líder da maior democracia do mundo de nazista. Porque é isso, cara. Os líderes da esquerda se comportam exatamente que nem os militantes do Twitter mais idiotas. Todo mundo que não é de extrema esquerda pra eles é nazista, mesmo que eles jamais consigam sustentar essa argumentação. Viralizaram vídeos nas redes sociais de jovens americanos apoiando o Trump, ó, dominando as trends, viralizando em todas as redes. A base vem forte. É só mais uma demonstração de que a juventude tá cada vez mais conservadora, porque o jovem é rebelde, é contra a cultura, e no momento que a cultura hegemônica do Ocidente é a woke, é a cultura esquerdista, o jovem tende a se rebelar, especialmente quando ele é vilanizado o tempo inteiro. É muito legal ver a juventude demonstrando um pouquinho de sapiência para variar, né? E se de um lado o Lula vai empilhando motivos para ser um inimigo declarado de Trump, do outro lado, a relação de Bolsonaro e dos bolsonaristas com Trump vai ficando cada vez mais alinhada. Metrópolis divulgou essa matéria. Bolsonaro revela pedidos a Donald Trump após a vitória nos Estados Unidos. Ele disse: desejo felicidades e que não se esqueça do Brasil. O Brasil depositou muita esperança na sua eleição, Trump. Ainda durante a campanha, uma mulher brasileira pediu a você que não permita que os Estados Unidos virem o Brasil. E eu faço um complemento: não deixe o Brasil virar a Venezuela. Peço que nos ajude, Trump, a não deixar o Brasil virar uma Venezuela. A sua liderança é muito importante para a liberdade. E o Eduardo Bolsonaro, que recentemente deu uma entrevista de mais de 2 horas ao Jordan Peterson, também levou para o Trump os esclarecimentos da fraude sobre a ida do Felipe Martins aos Estados Unidos. O caldo tá engrossando. Agora não é mais com alguns deputados que os iluministros, que os tiranos aqui do Brasil estão precisando lidar. Agora eles têm uma pedra no sapato que é simplesmente o líder da maior nação democrática do planeta Terra. E eles já disseram que vão investigar o caso do Felipe Martins, vão descobrir quem foi que alterou os dados pra fakear a entrada dele e tentar manter o cara preso dessa forma. Vai feder. No Brasil pode até ser que tudo acabe em pizza, mas nos Estados Unidos, especialmente quando eles estão mais republicanos e mais vigilantes, o buraco é bem mais embaixo. Vejam só, quem é o assessor de Trump detido por Xandão em Brasília em 2021? O Trump tem simplesmente um assessor que foi detido pelo Xandão. Como será que tá a relação? Qual será que é a visão do Trump sobre o tirando da cabeça de ovo? Fundador do Gather e um dos auxiliares mais próximos de Donald Trump já foi detido pela PF por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E tem mais ainda, tá? Um cotado para chefiar a diplomacia de Trump atacou Lula e apoiou o Bolsonaro. O senador da Flórida, Marco Rubio, cotado para assumir o Departamento de Estado norte-americano no governo Trump, teceu duras críticas contra o presidente Lula, atacou o STF e repetiu a narrativa de censura adotada pelo bolsonarismo. O republicano ainda teceu elogios a Jair Bolsonaro e defendeu que em seu primeiro mandato Trump vai se aproximar do Brasil. No caso, o primeiro mandato do Marco Rubio, segundo mandato do Trump. De acordo com o jornal The New York Times, as fontes da extrema-direita aí, né? Trump deve anunciar Rubio nessa semana como chefe de sua diplomacia, num gesto que confirma a radicalização do seu governo em comparação aos quadros de 2016, no primeiro mandato republicano. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, todas as nomeações do Trump estão nessa direção, cara. Ele não tá nomeando nenhum assim que, esse aí é meia boca, esse é meio neutro. Não! É todo mundo radicalmente contra a cultura woke, contra a censura, apoiador do Trump, apoiador da MAGA. O Trump tá desenhando um governo super combativo contra a esquerda. Eu não tenho como esconder de vocês, eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer nos próximos anos. E tem mais, é muita notícia nessa direção. Olha, exposição durante o G20 mostra ao mundo presos do 8 de janeiro e denuncia censura no Brasil. Cartazes exibirão fotografias e descrição dos réus cujas condenações ultrapassam 18 anos de prisão. Não vai dar pra continuar escondendo o que tá acontecendo aqui do resto do mundo. Se as coisas não mudarem, o Brasil vai ser internacionalmente reconhecido como uma ditadura mesmo. E com tudo isso que eu mostrei pra vocês, fica até mais fácil de entender essa matéria da Mônica Bergamo, outra voz da extrema-direita, né? STF não resistirá a vento contra de Trump e deixa
deixará Bolsonaro disputar as eleições de 2026, dizem aliados. Bom, é a Mônica Bergman, que tem as suas fontes internas lá no STF, que está passando essa informação de que eles estão peidando na farofa com a força que o Trump está demonstrando. E a gente vê por outras matérias também que a esquerda, no geral, tá em choque. Olha só, José Dirceu falou, o Lula não é a Kamala, mas a direita se organizou no mundo todo e a esquerda não tem conseguido acompanhar. Pô, esse discursinho de autocrítica tá rolando o tempo inteiro. Inclusive, a gente já tá vendo umas movimentações do PSOL aí pra tentar resgatar a base da esquerda, largando esse discurso identitário pra focar mais no trabalhador, negócio da escala 6x1, agora o negócio de acabar com super salários de políticos. Eles estão tentando se reposicionar, porque eles estão vendo que na linha do identitarismo, vão tomar um pau atrás do outro. Isso porque a cultura woke não existe, imagina se ela existisse. A vitória do Trump ainda causou um embate entre Haddad e Gleisi Hoffmann. Mais uma vez, briguem, desgraçados, briguem. Ministro defende a austeridade fiscal enquanto a presidente do PT prioriza demandas sociais. É o velho dilema da esquerda. A gente queima dinheiro para fazer populismo e afunda o país em dívidas, ou a gente tenta segurar um pouco porque afundando o país em dívidas, a gente não consegue fazer populismo e as pessoas ficam pé da vida com a gente porque tudo no mercado fica mais caro no fim das contas. A resposta deveria ser óbvia, só que eles são burros demais para conseguir perceber. Mas apesar de tudo isso, o Xandão, é claro, vai manter a postura, porque, cara, ele sabe que ele não pode fraquejar, que ele não pode recuar, ele já passou da linha do não retorno, né? Recuar não é mais uma opção. Agora ele vai pro modo kamikaze, então ele dá declarações como essa para tentar mostrar força. Xandão disse que a eleição de Trump em nada mudará a sua atuação no STF. Bom, a Mônica Bergamo tá falando que não é bem assim, mas, claro, o Xandão vai se posicionar sempre. Ele só chegou onde chegou por causa dessa postura de não recuar nunca e de cumprir as ameaças que promete. Tem essa matéria também, a STF deve negar pedido de Bolsonaro para ir à posse do Trump. Claro, eles vão tentar impedir, só que isso aqui já é um pepino que eles têm. Porque é óbvio que é bizarro o ex-presidente estar impedido de ir à posse do Trump por razões que, no Brasil, especialmente para a militância de esquerda ou para os antibolsonaristas, você pode até convencer que não, mas é porque, olha, ele questionou as urnas. Pro resto do mundo, velho, isso não vai colar. Em nenhuma outra democracia, essas justificativas fazem o menor sentido. Qualquer um vai olhar para isso e vai ver, pera, mas por que ele não pode vir? Como? Pera aí, porque questionou a segurança das urnas deles? Porque se reuniu com o embaixador? Porque os apoiadores dele se manifestaram, tentaram dar um golpe de estado? Pera, tipo o que aconteceu aqui nos Estados Unidos e todo mundo sabe que não foi droga nenhuma? Não vai colar. Então, só vai escancarar mais ainda pro mundo o autoritarismo, né? A falta de liberdade que temos aqui no Brasil. O Barroso, que é o segundo maior bossa do STF, também falou, né? O Supremo Tribunal Federal resistirá a ímpeto autoritário de qualquer lugar do mundo. É engraçado eles falarem isso como se eles não fossem os autoritários, né? Não, eles são os defensores da democracia. Quem ainda aguenta esse papinho? Se aguenta, eu não aguento mais. Sem citar nominalmente Trump, presidente do Supremo disse se preocupar com a onda autoritária. Eu também me preocupo. É por isso que eu acho que o Barroso, o Xandão, todos esses têm que sair do STF. Mas enquanto eles tentam fingir força, nos Estados Unidos a direita está de fato mais forte do que nunca. Trump propõe plano para fortalecer liberdade de expressão nos Estados Unidos. O presidente eleito quer demitir estadistas que apoiam censura em plataformas digitais e interromper o financiamento federal para ONGs que promovem repressão. Entra na conta aí Sleeping Giants, que atua no Brasil, muitas ONGs que estão respingando dinheiro em censuradores aqui do Brasil. Ah, por que a gente tem que se preocupar tanto com as eleições americanas? Por causa disso, velho. O que acontece nos Estados Unidos afeta diretamente o que acontece no Brasil. Isso aqui é uma notícia maravilhosa não só para os americanos, pra gente também. Algumas são legais só para eles, né? O presidente eleito Trump também anuncia um esforço para reciprocidade nacional do porte de armas velado. Aqui no Brasil, desde que o Lula entrou, a gente teve menos flexibilidade para conseguir se armar. E lá nos Estados Unidos, com o Trump eleito, os americanos acabam ganhando ainda mais direito de se defender com armas de fogo. Além disso, bastou Trump ser eleito para a Califórnia voltar atrás e considerar furtos como crimes graves de novo. Olha só, o estado recuou da proposta aprovada em 2014 que impedia a prisão de quem roubava até $950. Tem tantos vídeos na internet mostrando o desastre dessa medida esquerdista que eu nem preciso ficar explicando muito para vocês. É fácil encontrar vários saques onde ninguém fazia nada porque, cara, $950 roubando, mano. Isso aqui é muita coisa. Os caras podiam roubar um PlayStation 5 que não era crime. Como que algum idiota em algum momento pode ter achado que isso aqui fazia sentido? Inclusive, tem até vídeo que saiu lá no Traje de Cortes onde eu mostro que o governador, eu acho,
da Califórnia. Eu não lembro qual político exatamente era, mas talvez era o governador. Ele foi num mercado, aí ele viu alguém roubando, ele perguntou por que ninguém ia fazer nada, e aí a Caixa reclamou das medidas do governador na cara dele, sem saber que era ele que tava ali falando com ela. E o cara mesmo contou isso num programa de televisão. É um negócio completamente absurdo. Enfim, o FBI ainda frustrou uma conspiração iraniana para assassinar Donald Trump antes das eleições. Essa aqui eu trouxe só para vocês verem. Mais uma tentativa de fazer o Trump jogar no Vasco. E mais uma iraniana. Esse negócio também, olha, quando o Trump conseguir fazer uma limpa nos órgãos públicos de inteligência, investigação, muita coisa pode ser revelada, porque a relação dos democratas com os iranianos tá bem esquisita. Já trouxe algumas coisas assim em outras edições do TC News também. E para encerrar, enquanto pros republicanos, pro Trump, tá tudo indo muito bem, obrigado. Do outro lado, as coisas não vão tão bem assim. Relatório. A campanha de Kamala Harris continua importunando doadores por dinheiro. Sim, ela continua pedindo por doações. Isso porque a candidata presidencial fracassada ainda tem a sua campanha atolada em dívidas. E isso me lembrou uma coisa, não sei se lembrou vocês também. Em 2018, as matérias eram essas. Campanha de Haddad deixa dívida de 2,2 milhões de reais. E aí o Haddad pede doações na internet para cobrir as dívidas de campanha. É engraçado como a esquerda é a mesma palhaçada, é patética em todos os lugares do mundo, né? Os caras não conseguem administrar as contas da campanha para a presidência e querem administrar as contas do país inteiro. Por isso que dá merda, por isso que afunda o país em dívida, por isso que a economia fica toda cagada. Pois tá aí, Kamala Harris não é só a Dilma americana, é o Haddad americano também. Ou seria o Haddad e a Kamala Harris brasileira, sei lá. Bom, ele fez primeiro nesse caso, né? E é isso, meus queridos, essas são as últimas atualizações que nós temos sobre a situação do Trump, a eleição nos Estados Unidos, notícias especialmente focadas na repercussão, né, das eleições americanas. Eu sei que eu tô atrasado com essas últimas edições do TC News, então muita coisa acumulou e eu precisei separar as notícias focadas na eleição do Trump das notícias do Brasil, mas logo eu volto com um resumão, não semanal, né, mas praticamente mensal aí das últimas notícias aqui do nosso país também. Enfim, muito obrigado pela audiência, valeu e a gente se vê no próximo vídeo.